Evangelho segundo São João, capítulos 18 e 19. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois Jesus ali se reunira muitas vezes com os seus discípulos. Então Judas, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou ali com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou: "A quem estáis procurando?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus disse: "Sou eu." Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: "Sou eu", recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente: "A quem estáis procurando?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes irem embora." Assim se cumpriu a palavra que ele tinha dito: "Pai daqueles que me deste, não perdi nenhum. Não perdi nenhum." Então Simão Pedro, que trazia uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Levaram-no primeiro a Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem aconselhou os judeus: "Convém que morra um só homem pelo povo." João capítulo 11, versículo 50. Enquanto isso, Simão Pedro seguia Jesus, junto com outro discípulo. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou do lado de fora, junto à porta. O outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Estavam ali os servos e os guardas, aquecendo-se junto a um braseiro, pois fazia frio. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre os seus discípulos e a sua doutrina. Jesus respondeu: "Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei em segredo. Por que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse." Ao dizer isso, um dos guardas deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se falei mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus, ainda amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Você também não é um dos discípulos dele?" Pedro negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Não te vi com ele no jardim?" Pedro negou novamente. E logo o galo cantou. Então levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e perguntou: "Que acusação trazeis contra este homem?" Responderam: "Se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Levai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei." Os judeus responderam: "A nós não nos é permitido dar a morte a ninguém." Assim se cumpria o que Jesus dissera, indicando de que morte havia de morrer. João capítulo 18, versículo 32. Pilatos voltou ao pretório, chamou Jesus e perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Você está dizendo isso por si mesmo, ou outros te disseram isso a meu respeito?" Pilatos respondeu: "Acaso sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui." Pilatos disse: "Então, tu és rei?"
Jesus respondeu: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Dizendo isso, saiu novamente ao encontro dos judeus e declarou: Não encontro nenhum crime neste homem. Mas como é costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram: Este não. Queremos Barrabás. Barrabás era um ladrão. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre sua cabeça e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente e disse: Vou trazê-lo para fora, para que saibais que não encontro culpa alguma nele. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós e crucificai-o. Eu não encontro culpa nele. Os judeus replicaram: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais temeroso. Entrou de novo no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não respondeu. Pilatos então disse: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagedo, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritaram: Fora com ele! Fora! Crucifica-o! Pilatos perguntou: Hei de crucificar o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando a cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram o letreiro, pois o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, mas sim ele disse: Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificarem Jesus, os soldados tomaram suas vestes e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica. A túnica era sem costura, tecida numa só peça de alto a baixo. Disseram entre si: Não a rasguemos, vamos lançar sortes para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Amarraram uma esponja embebida em vinagre numa vara de hisopo e a levaram à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Ser breve silência. Era o dia da preparação da Páscoa, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, pois aquele sábado era especialmente solene. Os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que os corpos fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, depois do outro que fora crucificado com Jesus. Ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água.
Aquele que viu, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E ainda outra passagem diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então José veio e retirou o corpo. Nicodemos veio também, aquele que antes tinha ido encontrar-se com Jesus à noite. Trouxe cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas em faixas de linho, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. Por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo estava próximo, ali depositaram Jesus. Claro, aqui está o texto revisado, adaptado para o português do Brasil, com correções de grafia, ajustes nas referências bíblicas, pausas meditativas e estrutura já adequada para a leitura reflexiva. Comentário de Santo Agostinho, bispo de Hipona e doutor da Igreja, 354-430. Ó troca admirável, ele morreu para nos dar a vida. A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, um penhor de glória e uma lição profunda de paciência. O que o coração dos fiéis não pode esperar da graça divina, quando o Filho unigênito e eterno do Pai não se contentou em nascer homem entre os homens, mas também quis morrer pelas mãos dos homens que ele mesmo havia criado. Grandes são as promessas do Senhor, mas o que ele já realizou por nós, e que agora recordamos, é ainda maior. Quem eram e onde estavam esses ímpios por quem Cristo morreu? Se ele lhes deu a sua morte, quem poderá duvidar de que dará a vida aos justos? Por que razão a fraqueza humana hesita em crer que há de chegar o dia em que os homens viverão com Deus? O que já aconteceu é ainda mais surpreendente. Deus morreu pelos homens. Cristo é aquilo que a Sagrada Escritura afirma sobre ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Conforme o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. E este Verbo de Deus fez-se carne e habitou entre nós, como também lemos no mesmo Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Ele não poderia morrer se não tivesse assumido de nós uma carne mortal. Foi assim que o imortal pôde morrer, e foi assim que ele quis dar a sua vida aos mortais. Mais tarde, ele há de compartilhar a sua vida com aqueles cuja condição humana ele assumiu. Por nós mesmos, não tínhamos a possibilidade de viver, e ele, por si mesmo, não tinha a possibilidade de morrer. Por isso, ele realizou conosco essa troca admirável. Aquilo pelo qual ele morreu era nosso, e aquilo pelo qual nós viveremos será de ele. Ao fim deste audiolivro, e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão,
e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.